Desculpa só, doutora, permita-me só no seguinte. Nós sabemos que a área do saber, a ciência, existem organizações independentemente das sociedades onde estamos inseridas. Como, por exemplo, em Angola, nós temos a Ordem dos Médicos de Angola. No mundo, temos a Organização Mundial da Saúde, onde, por exemplo, diante de uma certa patologia, doença, vou usar a expressão comum, que assola o nosso país, por exemplo, um laboratório qualquer no mundo, lá fora, manda um fármaco para aqui, ele ainda precisa também de uma aprovação dos nossos, sim ou não? Ou basta eles lá dizer que sim e nós aqui já saímos a administrar? Sim. Eu acredito que há informações... Mas a Ordem dos Médicos não tem essa... O médico é o médico, não sim, é cientista. Eu não sei se estou a fazer entender aqui a questão. Existe a Ordem dos Médicos, que há informações, quando vêm, acredito que passa por uma avaliação também interna. Sim. Por exemplo, esses estudos, um estudo para ser confirmado categoricamente, acredito que existe um certo número de surgimento para nós aprovarmos essa possibilidade como... Os estudos carecem de uma validação. Dessa validação. Será que esse estudo, do modo geral, é mesmo já oficial, é validado? Porque existem casos. Isso ninguém nega, por exemplo. Mas para nós confirmarmos isso, dizer que não, o DNA de um homem por se envolver com uma mulher vai ejacular dentro dela e através da corrente sanguínea carregar isso, olhando para o DNA, que é o ácido qualquer coisa assim, carboico, uns nomes assim, nucleico no fim. Eu percebo a tua questão, doutora. Sabe que quando a doutora falou sobre isso, embora eu não levar em causa muitas coisas que têm a ver com o misticismo, eu fiz aqui uma simbiose, porque já tive aqui no programa pessoas que afirmaram, e eu acho que é de senso comum, muitas mulheres afirmarem que a cada medida que um homem se deita com várias mulheres, ele transmite coisas a ela, tem questões espirituais. Ouve-se falar sobre isso. Assim, eu, por exemplo, eu em nenhum momento critico a doutora nisso, muito pelo contrário, alimenta-me uma curiosidade, que é para saber mais. Eu nessa hora diria o quê? Talvez para despertar aos demais. Há conhecimentos que também leva tempo para chegar a outras pessoas. A fonte dela de investigação pode não ser igual às outras, doutora. Ela talvez ter algumas informações internacionais muito mais rápido que as demais. Então, talvez aqui o conselho que fica é preciso ter calma para agir rápido. Porque eu também vi em algumas declarações, eu disse, não, desculpa lá, também sou uma pessoa que estudei, ela apresentou uma situação, é normal que antes que eu saia atacar a doutora, também fazer uma pesquisa. E falando a sério que a partir do Brasil como fonte, encontrei também essas afirmações que a doutora faz aqui. Que homens, mulheres, no caso, encontraram nos seus corpos DNAs de homens... De outros homens. De outros homens. Eu fiquei, o caso Brasil, eu vi lá, mas o Brasil tem vários estados, por exemplo, os estudos também. Se o Rio de Janeiro confirma, essa confirmação também tem que vir de São Paulo, Brasília ou Minas Gerais. E aí eu fui olhando e disse, não, deixa ainda pegar para os Estados Unidos. Hoje em dia, através da internet, conseguimos essas pesquisas. O que eu fui encontrando de informações, ou seja, são ainda estudos que ainda estão a ser vistos como empíricos, ainda não se tem certeza absoluta para dizer que realmente isso é um facto. Então é como tudo, é um estudo que está a decorrer, está a caminhar, e a doutora tocou num ponto extremamente positivo que temos que tomar nota, que num determinado período nós vamos acreditar numa certa teoria, e todo mundo vai tornar aquela teoria pública até vir uma outra que vai lhe contrariar. Darwinismo foi isso, que o ser humano evoluiu do macaco, até nós termos certeza que isso não é possível. Porque se a espécie de macaco evoluiu, ela logo tinha que deixar de existir. Se existe, logo não há ligação nenhuma aqui. Caiu em terra essa teoria. Falava-se que o mundo, os terraplanistas defendem assado cozido. As cientistas reprovaram que a Terra não era possível ter apenas um espaço quadrado, porque Gênesis disse que a Terra está firmada em 4 pilares, essa coisa toda. Mas a ciência, anos depois, veio certificar que não. A Terra que se referia Moisés, quando escreveu as cartas de Gênesis, não é a Terra, planeta Terra, mas sim a Terra, mesmo o solo onde nós pisamos.
separado dos mares. Olha, dos desculpa rios. só te cortar, e agora também, por muitos anos ouvimos que os ETs estão num outro planeta, no espaço, e agora dizem que estão no mar. Já tem estudos que estão a dizer que não, os extraterrestres afinal estão no mar. Então, essa instabilidade da ciência, o que é que nos vem a dizer? No momento, os estudos podem confirmar uma coisa que depois, não só por causa dos mesmos estudos mostrarem uma certa variação no resultado, mas existem alterações, existem mutações no nosso organismo. Sim, mas eu queria só concluir, desculpa cortar-te mesmo, doutora. Eu queria agora concluir com estes dizeres todos. Uma vez que temos, por exemplo, a Ordem dos Médicos de Angola, eu acho que os médicos do nosso país têm que ter uma informação unânime, por isso é que são médicos. Sim. Têm as vossas reuniões, têm os vossos encontros, acredito, não sei se a doutora é membro da Ordem, se tem um número que te identifica, porque eu acredito que os médicos estão assim identificados. Se não for, pronto, que os estudos continuem amanhã com certificações e que faças parte, porque nessa hora é tanta informação que nos passas que nos leva também depois a analisar uma série de coisas. Então é para dizer o seguinte, acho que uma informação para se tornar pública oficial no país, que tenha, por exemplo, uma afirmação vindo da ordem. Por isso é que existe a ordem. Isso é quando é um tratamento, não uma informação. Exatamente. Mas essa tua informação, insistes que ela é mesmo já exata ou é uma probabilidade? Isso é exato. De vários estudos, de vários laboratórios, sim. Isso é exato. Agora, acho que a questão é que... E como é que te sentes ao ser reprovada ou então contrariada por colegas da tua área, alegando que isso não é possível? Como é que te sentes? É normal. Será que não estão a ter a mesma fonte de estudo? É possível, é normal, e também tem as outras contraindicações. Porque assim, as pessoas têm hoje, nós temos médicos que são médicos há 15, 20 anos e discordam de muitas coisas que vêm atualmente, dos estudos recentes. Eles continuam a se manter nos mesmos estudos que foram dados há 10, 15 anos. E uma outra coisa muito importante que nós devemos levar a cabo é que cada pessoa, independentemente de ser médico ou não, tem a questão da naturalidade da interpretação própria. Eu estou aqui, lançou-se um estudo. Eu, por exemplo, quando se falava que o homem veio do macaco, isso eu tinha acho que 10 anos ou 11. Eu na escola refutava com a minha professora. Não, porque eu dizia assim, nós somos testemunhas de Jeová e não acreditamos nisso. E a professora dizia não podes juntar a religião com a ciência. Antigamente falava muito isso. E ela reprovava, dizia não, eu acredito, eu não acredito. Fulano acredita, fulano não acredita. E na escola, nós mesmos pequenos, uns diziam que sim, outros diziam que não. Mas era um estudo confirmado naquela época e patente. Olha, mandar um abraço ao Lucano, que ele entrou agora em direto. Estava eu com a dúvida de onde é que ele trabalha, só para contextualizar o pessoal. E é de facto um orgulho termos angolanos com essa área de formação. Aquela velha história de que primeiro é nós negros não somos isso, depois é nós africanos não estamos aí. Não, isto são apenas cantigas. E o Lucano, agora que está atento ao programa, ele faz menção de que trabalha na Martel. Talvez vocês podem investigar a empresa, mas ele é mestre em biologia molecular e celular. Uau! E ele podia responder essa questão. Não, ele vai deixar aqui, ele está a escrever sobre essa questão do DNA, porque é um dos assuntos que ele tinha questionado e ele tem grandes conteúdos nas plataformas digitais. Quem tiver aqui alguma dúvida pode segui-lo, que só vai ter algo a agregar a nível de conhecimento. Mas ele também aproveita para dizer o seguinte: Darwin diz que o homem descende dos hominídeos e que os homens e macacos são parentes, mas não que o homem descende do macaco. Ele reitera que ele nunca afirmou que o homem descende do macaco, que há um grau parentesco aí. Então nos passava um ensino errado aqui. Tanto é que hoje isso já foi desconstruído, não é? Okay. Eu lembro-me também que após tal afirmação surgir aqui, como essa questão do darwinismo e tal, há quem também me disse o mesmo. Não, o homem tem parentes que
têm relações com os macacos. Não há uma descendência direta, né? Por isso é que o macaco nunca evoluiu para o macaco de hoje ou de ontem. Continua sendo um macaco. Então, é essa questão que ele traz aqui, que o homem descende dos hominídeos. E os hominídeos são parentes dos macacos. Portanto, sim, mas essa descendência dos hominídeos, ele diz, é só a expressão que ele usou, senão acaba dando a mesma coisa. Porque o Fly é parente do Lucas, que está no Ambo, que é irmão que é parente direito do macaco. É claro que ele falou isso, talvez. Sobre a questão do ADN, como ele escreve, e DNA dito por todos, ele diz o seguinte: o ADN presente nos espermatozoides não consegue atravessar a barreira hematoencefálica. O ADN masculino que se encontra em certas mulheres é proveniente de antigas gravidezes de homens ou abortos. O quimerismo não tem nada a ver com envolvimento sexual. Portanto, isto é uma afirmação de um mestre em biologia molecular e celular, alguém que estudou, que estuda, vive em laboratórios, e todo mundo aqui pode investigar para também apurar esses fatos, se o nosso mestre está correto ou não. Tanto é que as informações, muitas delas são públicas, e vale dizer que sim, ele será um convidado nosso em setembro. Eu estou extremamente ansioso para o ter cá, e vamos até fazer algumas experiências, né? Uau, acho que essa informação veio dar um checkmate bom, ou seja, a doutora Fernandes não está errada, pelo que ele afirmou. Aqui sim. Sim, não está errada. Aí apenas o mestre, que é mesmo uma voz autorizada, esse trabalha, afirmou que vem de gravidezes, abortos. Eu consigo ver aqui uma ligação. Está a ver porque é que eu gosto de dizer, preciso ter calma para agir rápido, porque as pessoas vêm martelam. Okay. Obrigado por estar a nos despertar sempre a curiosidade de estudar mais e mais. Tá aí, é bonito ouvir isso. Então, sim, mas eu tinha dito aqui que algumas pessoas que se encontrou o ADN de homem nunca tiveram grávidas de rapazes. Tinha já refutado aqui, porque isso é uma coisa que se diz muito. Quando se encontra o ADN de homem numa mulher, é porque teve uma gestação de um rapaz. Porque há aquela troca, né, das informações do ADN durante o período da gestação. Mas eu estou a falar que estudos foram feitos em mulheres que nunca tiveram gestação em rapazes. Mas referenciaste uma idade de 90 anos, não? 90 e tal anos. 90 e tal anos, esse tempo todo nunca perdeu uma gravidez? Porque Nunca aí o doutor disse bem. Gravidez de rapaz. Não, ela aí não determina. Estar grávida, se encontra o ADN, abortos. O filho talvez nem chegou a ter um tempo suficiente para determinar o gênero. Estuda-se isso. E disseram que não teve gestação de rapazes nessas senhoras. Ele quer fazer uma chamada. Vocês permitem? Tranquilo. Doutora, tranquilo. Só para resumirmos, né? Se calhar poderá ser mais claro. Vou aproveitar então o momento para ter aqui de forma exclusiva, pela primeira vez no Fly Podcast, um mestre em biologia molecular e celular. Gosto disso. E eu vou me aventurar no... Eu não sei nada disso, mas vou lhe perguntar muito mal. Vamos então ter aqui a presença assim de uma passagem rápida, só para nos ilustrar. Meu irmão, posso chamar de doutor, está certo, não é? Doutor Lucano? Engenheiro Lucano fica melhor. Engenheiro Lucano. Laboratório geralmente não mereço, porque não fiz uma tese, não fiz um doutoramento, mas tenho um mestrado, então o título correto é mestre ou engenheiro. Mestre ou engenheiro, né? Mestre Lucano. Só a título de resumo, dá-nos então aqui alguma luz sobre a matéria, para sairmos daqui com uma informação pelo menos legítima de quem estuda sobre isso quase todos os dias. Bem, eu não sei onde é que vocês gostariam que eu começasse. Gostariam que eu começasse na questão do homem e o macaco. Não. O homem e o macaco pode deixar para lá. Estamos apenas a tentar referenciar a questão do ADN. Só com base naquilo que tu escreveste, era bom que explicasses um bocadinho. Mas já em tom de resumo, né? Só para também não coisa. Perfeito, Fly. Então, dizer que este fenômeno de se encontrar ADN estrangeiro no corpo de mulheres, nós chamamos de microquimerismo.
Microquimerismo é um fenômeno que nós chamamos, quando encontramos ADN masculino, porque na verdade nós temos cromosoma XX para as mulheres e cromosoma XY para os homens. Então, quando nós encontramos um Y numa mulher, é porque veio de uma fonte externa, porque a mulher naturalmente não tem o cromosoma XY, é XX. O que acontece? No microquimerismo, nós demos conta, fazendo investigações científicas, que mulheres que nasceram após um rapaz, atenção, ou seja, o Fly teve primeiro um rapaz, a mulher do Fly teve primeiro um rapaz, e a segunda filha, ou o segundo filho, é uma menina. Esta menina pode nascer com ADN estrangeiro no seu corpo, com ADN masculino, com cromosoma Y. Então, mesmo mulheres que nunca tiveram envolvimentos sexuais, que nasceram após um rapaz, encontra-se este ADN estrangeiro. Encontrou-se também em mulheres que já sofreram abortos, ou então mães que já tiveram filhos. Encontrou-se também esse ADN. Então, esse ADN do microquimerismo se encontra em função dessas diferentes situações. No espermatozoide, é possível que haja transmissão desse ADN a partir de uma relação sexual? Sim, há evidências que mostram que é possível, mas tem um porém. O porém é, este ADN estrangeiro pode ser incorporado para que as futuras gerações nasçam com características, por exemplo, de um ex? Não. Devido à barreira hematoencefálica, porque esse ADN estrangeiro não consegue atravessar a barreira hematoencefálica. E se não consegue atravessar a barreira hematoencefálica, fica impossível que este ADN influencie nas características, na transmissão de características hereditárias. Não sei se fui claro. Não, foi muito claro. Mas a doutora afirma que este estudo foi até executado em mulheres que nunca tiveram grávidas. Não, ele disse nunca tiveram grávida, mas a mãe teve um rapaz e uma menina. Ou seja, a tua mulher teve um rapaz e uma menina. Os genes desse rapaz que ficaram lá, que foi o primeiro, podem ir para a menina, foi o que ele disse. Foi isso, não é? Sim, mas eu estava a tentar dizer que inclusive até exemplificaste dos 90 anos, não é? Sim. Que nunca teve uma gravidez de rapaz. Mas ele, quando a abordagem dele diz que nunca teve, mas foi filha de uma mulher que antes teve um rapaz. E os genes desse rapaz passou para ela. Acho que é isso que ele quis dizer. Ok. É isto, não é? Exatamente. Boa. Então acho que está esclarecido. E tanto é que a doutora também acabou por dar aqui um subsídio. Mas, mestre, obrigado. É setembro que vamos ter de cá, não é? Setembro sem falta, Fly. Estamos à espera então para aprendermos um bocadinho Então, nesse caso, mantendo-se o doutor na linha, está descartado o mestre ou engenheiro. Está descartado a possibilidade do filho, por exemplo, vir com parências de um ex. Descartado. Isso é dentro das características fenóticas e genóticas ou somente na característica fenótica? Senhora Luinísia, eu vou precisar chamá-la Senhora Luinísia porque não sei se a senhora tem um diploma em saúde, mas deixa eu dizer, Senhora Luinísia, não existem características fenotípicas se não estiver dentro da bagagem. Ou seja, uma coisa que não está dentro da tua bagagem genética não tem como aparecer fenotipicamente. Vão me desculpar aí o francês ou o português já não é minha língua corrente faz muito tempo, mas é isso. Para que uma característica apareça exteriormente, que nós chamamos fenotipicamente, é necessário que primeiro seja uma coisa genética, que esteja inscrito na tua bagagem genética. E se este ADN estrangeiro não consegue se incorporar no ADN do futuro filho a nascer, não tem como ela ter aparência. Mas existem situações em que você carrega, por exemplo, é portador dos genes do albinismo, mas não manifesta a mutação. Mas também está dentro de si. Então, o que eu queria dizer, é possível você ter dentro de si e não manifestar, no caso, a questão física ou não? Não é possível, porque a senhora está falando de características dominantes e de características recessivas. Sim. Na verdade, nós temos características que são recessivas e, portanto, não aparecem. Agora, essa ideia de que ADN estrangeiro fica incorporado, primeiro que eu disse, primeiro que não tem como entrar na tua bagagem genética por causa da barreira hematocefálica, depois é que nós temos a questão hoje de sequenciamento genético. Hoje em dia, nós, a genética, conseguimos fazer um sequenciamento completo da bagagem genética e ver todos os genes que você tem. E não tem essa possibilidade, porque para ter essa possibilidade, primeiro teria que atravessar. Então é uma questão, está fora de questão completamente. Não tem porquê teu filho nascer com o cara do ex. Isso é uma coisa que a gente sabe fazer muito bem em genética. Eu posso te detalhar etapa por etapa, se quiseres. Tá bem. Mas é fácil, quando eu estiver aí.